Deixa eu ver se aparece para mim aqui. Iniciar a gravação. Ok, para mim apareceu aqui. Vocês estão visualizando aí? Está sendo gravado? Sim, professor. Então tá, vamos lá. Pessoal, como nós chegamos a conversar ontem, a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Até ontem, quando nós conversamos na nossa aula teórica, nós iríamos entrar hoje na aula prática, presencial, mas aí hoje já é uma nova indicação, um novo momento, e a instituição, né, orientou que a gente continuasse online. Então, não vai dar, por enquanto, para a gente fazer as nossas aulas práticas. O que nós combinamos é a equipe de professores, a coordenação e a direção da ESAMAS, que nesse momento das aulas práticas, a gente entrará para adiantar um pouquinho a nossa teoria. E quando a gente retornar, que também, como eu falei para vocês, não posso dizer quando nós retornarmos, a gente vai utilizar o tempo, nós já adiantamos a parte teórica, a gente vai usar o nosso tempo para fazer as nossas aulas práticas. Para dentro da microbiologia, até isso é interessante, porque coisas que nós vamos ver na parte prática dentro da microbiologia, eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, como a gente tem falado lá, a análise microbiológica, ela leva algum tempo, né? Então, por exemplo, uma cultura, ela vai levar 18, 24 horas. E desde a chegada da amostra até as minhas análises, né, os meus métodos, eu preciso de um tempo. Então, por exemplo, quando chega a amostra biológica de manhã, eu preciso analisar macroscopicamente, eu preciso fazer lâminas para avaliar o que possivelmente possa ou não ter naquela amostra. Depois, eu tenho que pegar essa amostra e fazer um semeio. Isso, dentro da microbiologia, fica um pouco difícil fazer em 2 aulas. Então, quando nós retornarmos, a gente vai poder fazer isso de forma contínua, ou seja, numa manhã toda, a gente vai poder receber a amostra, analisar macroscopicamente, microscopicamente, fazer o semeio, ou seja, nós podemos dar uma boa continuidade à nossa análise microbiológica. E fica bem mais didático, porque eu já sigo uma sequência lógica de trabalho, que é o que vocês vão fazer no dia a dia de vocês, tá certo? Então, agora, nesse momento, a gente vai dar uma adiantada na nossa teoria, e quando a gente tiver a possibilidade de retornar, a gente vai usar algum tempo das nossas aulas para fazer a nossa parte prática, que é realmente extremamente importante, é o que diferencia o curso de vocês, porque capacita vocês a chegarem no ambiente de estágio, no ambiente de trabalho de vocês, já tendo uma ideia de como é que se processa. Então, não vão aprender lá na aula prática, no final do curso de vocês, né, no estágio que vocês fazem. Não vão aprender quando vocês conseguirem emprego, correr atrás da informação, não. Vocês já sairão com a parte teórica consistente e já sairão com um bom arcabouço prático, ou seja, vão saber já como é que faz, né, uma análise microbiológica. Eu estou falando aqui pela perspectiva da minha disciplina, mas todos os outros professores também, né? Na verdade, o curso todo, ele tem essa perspectiva, que o aluno saia com um bom conteúdo teórico, com ideias organizadas, e que quando chegar no seu ambiente de trabalho, né, e prático, para quando chegar no ambiente de trabalho, consiga desenvolver o seu trabalho com excelência, que esse é o nosso objetivo, né, da instituição, dos professores, criar, né, formar profissionais realmente que possa atuar de forma excelente dentro de sua área de trabalho. Então, nós vamos dar continuidade. Ontem, nós demos uma avançada sobre o assunto sobre fungos, nós terminamos falando ontem sobre patogenia fúngica, né? E nós terminamos aqui falando sobre a patogenicidade fúngica. Nós terminamos falando de onde é que vem esses micro-organismos, né? Qual é essa fonte de infecção para o homem, de infecções fúngicas,
para que esse micro-organismo se estabeleça e passe a causar um processo infeccioso. Então, nós vimos que tanto os fungos como qualquer outro tipo de micro-organismo, né, como as bactérias que nós já falamos, ele vem do ambiente onde ele vive, né, no caso aqui dos fungos, da natureza onde ele vive de forma saprofítica, né, do solo, dos vegetais, da madeira, da água que nós ingerimos, como eu falei, de outros animais que são capazes de fazer essa transmissão, né, ou seja, ser fonte dessa infecção fúngica, e do próprio homem, de homem para homem, né, de pessoa para pessoa. Então, eu posso fazer essa transmissão. Uma coisa assim, interessante que a gente pode exemplificar, que eu não falei ontem para vocês, nessa questão de transmissão de homem para homem, é aquela questão da transmissão de indivíduo. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. As crianças, né, nós quando nascemos, somos ainda crianças, né, no início da nossa vida, nós ainda não entramos em contato com determinados micro-organismos. E dentre os micro-organismos fúngicos, por exemplo, as crianças elas não têm a Candida albicans, que é um fungo, na sua região genital, na região oral. Elas vão ser colonizadas no decorrer do tempo, quando entrarem em contato. E uma das coisas que pode acontecer é a transmissão de homem para homem, ou seja, então é por isso que não é recomendado eu beijar a boca de criança, né? As crianças nascem, aí vai fazer um carinho, a mãe beija na boca, e a mãe já é colonizada com esse micro-organismo, e acaba passando, né? Da sua cavidade oral para a cavidade oral daquele recém-nascido. E aí a gente vê aqui isso que eu estou falando para vocês, que é uma transmissão de pessoa para pessoa, né? Então, é muito comum a gente ter a candidíase oral em crianças, né? Que é o sapínio, popular sapínio. Eu estou falando isso só para demonstrar como é que esses micro-organismos chegam nos nossos corpos, né? Para colonizar como microbiota, que são aqueles que não causam processos patogênicos, ou para colonizar e se estabelecer como agente patogênico, que é o que eu estou falando aqui para vocês. Então, esse é um exemplo muito simples, né? Se eu pegasse uma criança recém-nascida, fizesse um suave da sua cavidade oral, da língua, da bochecha, eu fosse cultivar, eu não encontraria esse fungo, porque ainda não é parte daquele sítio. Mas no decorrer do tempo, com esses contatos, ela vai acabar adquirindo esse micro-organismo, que no caso da Candida albicans vai se estabelecer como, inicialmente como um micro-organismo de microbiota normal. Mas como nós já chegamos a conversar, quando falamos dos micro-organismos, eles são potencialmente patogênicos. Então, no caso das crianças que não têm imunidade, em determinado momento ela vai desenvolver lá uma candidíase oral, até que mantenha essa relação com esse micro-organismo e ele consiga se estabelecer ali como microbiota. Tá certo? Então, só para exemplificar para vocês. Falamos também das vias de transmissão, né? Como é que chega? Então, aqui a fonte de infecção é de onde eles vêm para entrar nos nossos corpos. E a via de transmissão é a forma que isso acontece, né? Então, inalação dessas estruturas fúngicas do ambiente, né? Através do ar, por exemplo, ou a ingestão, né? Através de água contaminada ou um alimento contaminado, através de traumatismo, como nós vimos, do contato direto, e quando eu falei disso, eu exemplifiquei a questão da nossa manipulação desse micro-organismo, né? Se eu estiver manipulando ele e entrar em contato direto com ele, eu posso me contaminar. Pode ser esta uma via de transmissão que nós evitamos usando toda aquela questão da biossegurança, tá certo? E no ambiente hospitalar, que é de onde provém a maioria das amostras biológicas que nós iremos analisar, né? Através das vias iatrogênicas, que são aqueles processos invasivos ao qual os pacientes são submetidos. Sondagem, intubação e uso de ventiladores mecânicos para manter a respiração, uso de catéteres, principalmente catéteres centrais, que nós conversamos ontem,
ou através da manipulação de um determinado sítio. Uma cirurgia, por exemplo, onde eu vou precisar fazer uma incisão cirúrgica, né? Uma solução de continuidade na pele, pode ser uma via de transmissão, uma via de inserção. E aqui, como nós estamos falando do fungo, pode ser a inserção de um fungo, mas pode ser a inserção de qualquer outro micro-organismo. A gente está dando ênfase para os dois, bactérias e fungos, porque são esses que nós estamos trabalhando aqui. Então, foi isso que nós terminamos de falar na última aula. E hoje nós vamos dar continuidade, vendo aqui para os fungos quais são esses principais fatores de virulência dos fungos. E como nós vimos lá para as bactérias, a própria constituição do micro-organismo, a sua própria estrutura é considerado um fator de virulência. E aqui para os fungos não é diferente. Então, por exemplo, um dos principais fatores de virulência do fungo é a parede celular, é os constituintes da parede celular do fungo, que, como nós já vimos, ele é formado por polissacarídeos, né, que são as glucanas, né, que são as glucanas e mananas, a quitina, basicamente, que nós vimos aqui, ó, né? Então, esses polissacarídeos da parede celular fúngica, eles são considerados fatores de virulência. Por quê? Porque eles estão, primeiro, responsáveis por promover a sua sobrevivência no sítio ao qual eles foram deixados, né, no local onde eles foram deixados. É porque esses constituintes da parede celular, eles estão envolvidos. Então, essas glicoproteínas, lembra que eu falei para vocês? Ó, a constituição da parede é quitina, beta-glucana, que são os polissacarídeos, e glicoproteínas, né, as manoproteínas que estão aqui na superfície. Então, todas essas estruturas constituintes da parede celular do fungo, elas estão envolvidas na sua sobrevivência, porque elas permitem a adesão naquele sítio especificamente. E nós já conversamos isso para a bactéria. O micro-organismo que tem a capacidade de aderir em um substrato, ele não vai ser retirado daquele sítio com facilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um micro-organismo fúngico é deixado na uretra de um indivíduo. Se ele não tiver como ficar aderido, quando esse paciente urinar, a passagem da urina, né, mecanicamente, vai retirar e jogar ele para o ambiente externo. Então, seria um fator que não iria propiciar com que ele ficasse naquele ambiente. Porque, vejam só, a infecção, ela precisa que o micro-organismo chegue no sítio, se estabeleça naquele local ou colonize e se multiplique. Se a urina retirasse ele não ia ter tempo para fazer essas questões. Então, quando ele tem essa estrutura que consegue ficar aderido naquele epitélio, ele já é um fator a mais que favorece o estabelecimento e para que ele fique lá naquele local, que colonize, que se multiplique e passe a causar um processo infeccioso. Não é diferente das bactérias, vocês estão vendo, né? A funcionalidade da parede celular é a mesma. O que muda aqui é apenas a constituição da parede dos fungos, que é formado por quitina, beta-glucana, glicoproteínas, e lá no caso das bactérias, formado principalmente por peptídeo-glicano. Então, a adesão é um dos fatores que permite a sobrevivência, por isso é considerado um fator de virulência. A segunda, a antigenicidade, né, que é a capacidade de estimular ou produzir dano no hospedeiro, né, ou burlar o sistema imunológico, porque quando eu tenho uma parede espessa, como a gente pode ver aqui nessa microscopia de varredura, olha a nossa microscopia voltando aqui novamente, né? Então vejo que hoje eu falo para vocês como é a parede de um fungo e eu mostro aqui o que é que subsidia isso, né? Esta informação que eu estou falando para vocês, que eu falo para vocês de forma tão concreta. Olha aqui a microscopia de varredura mostrando isso. Então, vamos olhar aqui para a parede celular fúngica didática e para verdadeira, né? Então, vamos lá, ó, vamos acompanhar aqui.
Eu tenho aqui basalmente a minha a membrana celular. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o citoplasma. Olha aqui esses dois traços aqui, ó. Uma dupla linha que eu estou vendo aqui. Isso é a membrana, esta bicamada fosfolipídica que a gente está vendo aqui, né? Eu tenho aqui, acima da membrana, ó, dessa bicamada, eu tenho uma camada de quitina, que é essa que a gente está vendo aqui, ó, uma camada um pouco mais densa de quitina. E externamente, eu tenho os polissacarídeos, né? Que são esses filamentos, ó, que a gente está vendo aqui. Então, vejo como na microscopia dá para eu ver isso perfeitamente. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. E é isto aqui que vai fazer com que esse micro-organismo sobreviva, né? E eu falei para vocês, ó, quando ele é desafiado, ou seja, quando o sistema imunológico tenta destruir esse micro-organismo, ele se protege, inclusive sintetizando uma parede mais espessa do que a gente está vendo aqui. Professor, são todos os fungos que fazem isso? Não, mas alguns fazem isto com excelência, como o Cryptococcus neoformas, que eu já comentei. Quando ele está no meio ambiente, no solo, em fezes de ave, ele normalmente está com a parede muito delgada. Mas quando ele entra, né, no ser humano, se estabelece em um determinado sítio, e aí você poderia perguntar qual sítio? Pode ser uma pneumonia causada por Cryptococcus, pode ser uma infecção no sistema nervoso central, que seria uma meningite fúngica causada por Cryptococcus neoformas. E se nós pegarmos esse micro-organismo desses sítios onde eles estão causando infecções, nós vamos ver que ele tem uma parede extremamente espessa. E por que ele sintetizou essa parede espessa? Justamente para proteger. Então, se protege, se favorece a sua sobrevivência, é considerado um fator de virulência. Aqui nós temos uma outra imagem de microscopia eletrônica de varredura, mas por uma outra técnica que a gente chama de criofratura, né? Eu fraturei a célula fúngica, vamos dizer assim, a levedura, para olhar, né? Eu consigo ver aqui, ó, não consigo ver mais a membrana, porque a técnica ela acaba retirando a membrana, mas eu consigo ver basalmente, ó, a quitina, e olha como é esta rede que eu falei para vocês aqui de polissacarídeos. Né? Olha como ela é entrelaçada. Né? Então, é isso aqui que constitui a parede desse fungo. E a gente vê que é uma imagem belíssima, né? É algo microscópico que, há tempos atrás, nós nem imaginaríamos que seria desta forma. Então, é por isso que hoje eu falo para vocês com consistência quais são as estruturas fúngicas, como elas são estruturalmente, qual a funcionalidade dela, porque hoje nós já temos condições de dizer isso perfeitamente. Um outro fator de virulência é a capacidade do micro-organismo sintetizar algumas proteínas, algumas enzimas. E estas enzimas, elas estão responsáveis, por exemplo, por permitir com que o fungo invada algum tecido. Então, vamos pensar assim. Imagina que eu sou deixado na superfície da pele, ou eu sou um fungo, sou deixado na superfície da pele ou na superfície da mucosa. Se eu não tivesse nenhum mecanismo de invasão deste tecido, eu só permaneceria ali na superfície. Né? Então, daqui a pouco, quando eu fosse tomar um banho, por exemplo, ele iria ser retirado, né? Pelo sabão, pela água que eu utilizo para lavar, e ele, lógico, não iria conseguir se estabelecer, não iria conseguir causar infecção. Mas alguns fungos patogênicos, eles sintetizam proteases, que são enzimas responsáveis por degradar tecido. E após a degradação desse tecido, eles conseguem invadir um outro ambiente, né? Passar, por exemplo, da superfície da pele ou da mucosa para um tecido subcutâneo. Então, vejam como é a estratégia. Ele não tem nenhuma estrutura como flagelo, por exemplo, para invadir, mas ele pode sintetizar essas proteases. E é com essas proteases que ele vai utilizar para invadir um tecido mais profundo. É o que a gente vê aqui nessa figura. Vamos tentar acompanhar? Então, vamos imaginar que isso aqui é um epitélio, uma mucosa, por exemplo. Então, o fungo foi levado para essa mucosa, né? Vamos imaginar a situação da criança, né? Recém-nascida que nós
comentamos aqui no início da aula. Então, vamos imaginar, essa aqui é a mucosa da boca, né, do trato respiratório de uma criança que ainda não tinha entrado em contato com este micro-organismo. A mãe, ao fazer carinho, ao beijar, acabou transmitindo este fungo para a cavidade oral desta criança. Lá na mucosa oral, o que vai acontecer? Ó, a Cândida albicans, vamos imaginar aqui que seja a Cândida albicans, ela vai chegar, ela vai se aderir na mucosa, como a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Essa adesão na mucosa. Ela vai ter que fugir dos elementos do sistema imunológico, e nós vamos já ver isso daqui, como é que ela faz para fugir, mas por enquanto ela não está no processo inicial, ela está aderindo. E aí o que é que ela usaria para aderir na superfície dessa mucosa? A parede celular que nós acabamos de ver, ó, uma das funções da parede é a adesão. É isso que ela está usando para aderir aqui nesta superfície. Então ela já usou uma característica dela para sobreviver, para não ser eliminado daqui da superfície dessa mucosa. Após a adesão, ela vai usar esse segundo fator que ela possui, que é a síntese de proteases que a gente está vendo aqui, que são essas bolinhas vermelhas que a gente está vendo aqui, ó. E aí ela vai começar a sintetizar essas proteases, a lançar, e o que é que vai acontecer? Essas proteases, elas acabam degradando o tecido, afrouxando a ligação entre as células da mucosa. E aí vai chegar um tempo, o que vai acontecer? Essas células vão ser destruídas, né? E aí eu tenho agora aqui, na situação que nós vimos, uma afta, né? Que é o sapínio que nós vimos, que o nome científico é a candidíase oral, que são lesões na boca, na mucosa que a gente vê. Tá certo? Então, ela já usou dois fatores para se estabelecer aqui. Um, para aderir, outro, para degradar o tecido. Para que ela degrada tecido? Para ela invadir um tecido mais profundo. Então, veja que ela já saiu da superfície e está indo para onde? Para um tecido mais profundo, um tecido subcutâneo. Tá certo? E nós vamos ver que daqui a pouco, ó, ela está filamentando. Vocês estão vendo que a levedura, ó, está começando a filamentar. É uma característica da Cândida albicans, nós já falamos sobre isso, de filamentar. Ó, ela está se transformando leveduras e filamentos. Para que ela vai utilizar esse filamento? Para invadir tecidos, porque as hifas agora pode penetrar entre as células, ó, e invadir um tecido mais profundo. Então, aqui, só nessa imagem, a gente está vendo 4 fatores de virulência. Primeiro, a adesão. Segundo, a síntese de proteases para degradação do tecido. Terceiro, a gente está vendo a filamentação, que é o dimorfismo, que nós vamos já falar nos próximos slides, que é uma característica patogênica. O dimorfismo é a capacidade de mudar de uma forma para outra. Ela está mudando da forma leveduriforme para a forma filamentosa. E ainda, ela está usando um quarto mecanismo, que é a evasão ao sistema imune, né? Então, olha, ela silencia as células dendríticas, que são células fagocíticas, presentes na pele, nas mucosas. Ela silencia, ela evita com que esta célula dendrítica destrua esse micro-organismo. Então, vocês estão vendo que os fungos patogênicos, na verdade, eles têm mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos que são considerados fatores de virulência, de patogênese. Aqui, nós já podemos entender, então, o que é um agente patogênico e um agente não patogênico. Porque, como eu tenho falado sempre para vocês, o meu objeto de busca é qual? É de um agente de um micro-organismo patogênico, aquele que se estabelece, que se multiplica, que causa danos normalmente ao tecido, lógico, com repercussões clínicas, que é o aparecimento desses sinais clínicos, é o sinal de que aquele micro-organismo já está estabelecido naquele local e já se multiplicou, tá certo? Então, é isso que eu tenho que ver, procurar essas características patogênicas. Então, na questão do meu diagnóstico, quando eu for procurar um agente patogênico, eu tenho que verificar se aquele fungo que eu estou visualizando lá na minha secreção, na minha amostra biológica,
ele tem algumas características que eu considero patogênicas. Então, aqui no caso da Candida albicans, o que eu procuraria saber? Eu iria procurar saber se, por exemplo, ele filamenta. Então, vou pegar minha levedura e a gente vai fazer. Eu vou falar para vocês do diagnóstico de Candida albicans e a gente vai voltar a falar disso. E vocês vão ver que um dos testes que eu faço para ver se é Candida albicans é a questão da germinação, da filamentação. Então, eu testo para ver se ela germina, né? E se germinar dentro de poucas horas, 3 horas, é um ponto positivo para que seja a Candida albicans. Então, vejam que alguns fatores de virulência eu vou precisar analisar se eles estão presentes ou não para determinar se aquele micro-organismo é a Candida albicans e se ele é realmente um agente patogênico. Uma outra característica que eu poderia avaliar se está presente para determinar se é realmente Candida albicans e se é o agente patogênico é a questão das proteases, né? Eu posso fazer um teste, uma metodologia para verificar se aquele micro-organismo que eu isolei, que eu estou trabalhando, apresenta essas proteases. E aí vocês estão vendo que o que é que eu estou fazendo? Eu estou procurando as características desse micro-organismo, que inicialmente serão morfológicas, que inicialmente serão culturais, que inicialmente serão bioquímicas, mas que também podem ser os fatores de virulência que eu vou procurar para ver se está presente naquele micro-organismo que eu estou observando. E no final, quando eu pegar toda esta informação, ou seja, para dizer que é Candida albicans, ela precisa ter o quê? A morfologia de Candida albicans. Ela precisa ter a característica cultural de Candida albicans e ela precisa ter as características bioquímicas de Candida albicans. Inclusive, a avaliação de protease e de filamentação está lá dentro dos testes bioquímicos que a gente faz para determinar se é Candida albicans ou não. Então, vocês estão entendendo que é importante, além de conhecer o meu micro-organismo morfologicamente, culturalmente, bioquimicamente, é necessário eu conhecer também se ele é o quê? Um micro-organismo virulento. E isso dá para fazer, é por isso que isso está dentro da análise e nós vamos fechar isso quando nós conversarmos sobre o diagnóstico de Candida albicans, tá? Então, aí a gente vai ver que todas essas coisas que a gente está falando aqui farão sentido lá na frente. Uma outra característica de fungos virulentos é a formação de biofilme. Biofilme nada mais é do que um consórcio de micro-organismos, um agrupamento de micro-organismos. E este agrupamento, ele pode ser de um único micro-organismo, né? De indivíduos pertencentes a um grupo específico de micro-organismo, ou este biofilme pode ser um agrupamento de micro-organismos diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter biofilmes no qual tem fungo e bactéria, os dois vivendo lá dentro desse aglomerado de micro-organismos. É lógico que para eles conviverem junto, eles precisam compartilhar algumas características. Então, por exemplo, muitos biofilmes que têm bactérias e fungos, eu tenho, por exemplo, o fungo fazendo a parte da formação desta camada polissacarídica, que protege toda a colônia que a gente está vendo aqui, todo o aglomerado. As bactérias, em alguns biofilmes, sintetizam antibióticos, né? Antibióticos que vão proteger quem? Contração de outros micro-organismos. E aí, quando eu tenho esse consórcio, eu tenho uma proteção, né? Tem uma proteção deste grupo aqui de micro-organismos. Mas nós vamos falar de um biofilme de um único micro-organismo, no caso aqui, que é o fungo, né? Então, vamos ver. Nós não vamos entrar em detalhes nessas questões, nessas cascatas, do que acontece para acontecer. Eu quero que vocês entendam o processo em si. Então, vamos lá. O que seria um biofilme? Biofilme seria, vamos imaginar aqui um córrego desse aqui de Belém. Aqui, aí na Doca, por exemplo.
muitas épocas do ano, quando a gente passa e que a água está um pouco mais parada ali, a gente vê aquele limo, né? Aquela coisa esverdeada em cima da água ali, naquele córrego. Aquilo nada mais é do que biofilme, do que o agrupamento de micro-organismos que estão ali dentro daquele limo, que a gente chama popularmente, para se proteger, para sobreviver. Então, esse é um exemplo mais comum de biofilme que a gente possa ver. Agora, vamos trazer um pouquinho mais para dentro da microbiologia. Quando a gente analisa macroscopicamente uma amostra ou uma cultura líquida, por exemplo, uma das coisas que nós vimos na aula prática que a gente olha é o quê? A formação de grumos, a formação de película em cima, né, na superfície do meio de cultura. Aquilo ali é biofilme, né? É um agrupamento de micro-organismos. Se eu pudesse trazer para vocês para dentro de uma questão mais hospitalar, vamos dizer assim, muitos biofilmes são formados dentro de catéteres. Então, por exemplo, um catéter de hemodiálise, lá no lúmen desse catéter, os micro-organismos ficam aderidos formando biofilme. No lúmen de catéter, que é utilizado para infusão medicamentosa, também eles se fazem presente lá, tá certo? Então, essas questões do biofilme como fator de virulência, elas ocorrem em vários locais e em diversas situações. Como é que vai ocorrer? Então, vamos imaginar que isto aqui é o lúmen de um catéter, né? Esta superfície aqui é o lúmen de um catéter. Então, vamos imaginar que um fungo foi carreado para lá, para esse catéter, ó, foi levado, eu fui fazer uma medicação, ou eu fui manipular esse catéter sem luva, e acabei levando para dentro deste lúmen do catéter um micro-organismo fúngico. Olha o que vai acontecer, né? A gente tem a nossa levedura, olha como ela está bonitinha aqui, ó. Então, as leveduras que foram levadas lá para o interior deste catéter vão se aderir na superfície do catéter, lá do interior dele. Ó, o que é que ele usa para aderir? A sua parede celular, como nós acabamos de ver. Após ele fazer a adesão, olha o que vai fazer. Ele vai se multiplicar. Está vendo como essas leveduras se multiplicaram? Após a sua multiplicação, ela vai sintetizar, e algumas delas filamentam, tá vendo? Ó? Sintetizam componentes extracelulares a partir da parede. E quando daqui a pouco eu vejo que é na fase da maturação do biofilme, eu já tenho um aglomerado de micro-organismo protegido, né, por esses componentes que foram sintetizados, né, como se fosse um gel, componentes da parede mesmo, né, matriz extracelular que a gente chama. Então, ele sintetiza essa matriz extracelular e essa matriz extracelular acaba envolvendo esses micro-organismos. E aí, agora eu pergunto para vocês. Dentro deste gel, desta matriz extracelular sintetizada, os fungos eles estão mais protegidos. As coisas externas não afetarão eles diretamente como aconteceria aqui nesta fase inicial. Porque, por exemplo, o uso de... Não esqueça que nós estamos falando do lúmen de um catéter. O antibiótico ou o antifúngico que passar pelo lúmen desse catéter, ele não terá ação direta sobre o micro-organismo, porque ele está protegido dentro dessa matriz extracelular, desse gel que está protegendo ele. Então, quem é capaz de sintetizar biofilme, formar biofilme, é lógico que está mais protegido. E se está mais protegido e se permite a sua sobrevivência, é considerado um fator de virulência. E aí, protegido dentro desta matriz extracelular, agora eu posso soltar, né? Eu posso me multiplicar e alguns elementos serem retirados daqui, ó. E pode ir para outro local. É o que acontece, por exemplo, neste exemplo do catéter que eu estou falando para vocês, ó. Então, o fungo foi levado, aderiu, se multiplicou, sintetizou as suas estruturas do biofilme como a matriz extracelular, não consegue agora ser destruído com facilidade, e agora ele vai se dispersar. Porque eu quero ir para outro ambiente. Entendam o micro-organismo como um ser vivo. Por exemplo, nós seres humanos, o que é que nós queremos?
achar um ambiente propício. E depois de estabelecidos e seguros neste ambiente propício, nós queremos outro lugar, né? Galgar novos ambientes, né? Então a gente chega e fica protegido. Então a gente tem uma casa que dá para a gente sobreviver, que a gente está protegido, mas nós queremos uma casa melhor. Muitas das vezes, não, mas eu não quero mais aqui neste bairro, não quero mais nesta cidade, eu quero ir para outro local. Por esse pensamento, veja, o micro-organismo não pensa como nós já falamos, ele apenas sente o ambiente. Então, quando ele é disperso, é que ele vai para outro ambiente se estabelecer. E aqui está o grande problema, porque esse micro-organismo que está no meu catéter, ele está dentro da minha corrente, o catéter está dentro da minha corrente sanguínea. E aí, quando ele sai do catéter, do lúmen do catéter, e cai na corrente sanguínea, eu vou ter um grande problema. Porque agora eu vou ter uma infecção na corrente sanguínea. Porque este micro-organismo, ao cair na corrente sanguínea, se ele tiver capacidade de se estabelecer em outros órgãos, ele vai se estabelecer e vai passar a causar infecção. É o que a gente chama de sepse, ou infecção da corrente sanguínea. É perigosíssima. Porque se o micro-organismo conseguir se estabelecer nesse local, ser veiculado e passar a causar infecções em diversos locais, eu vou ter uma infecção múltipla, né? Sistêmica. Este é o grande problema. Então, o fungo, que a gente está falando aqui, é um desses micro-organismos que tem capacidade de causar infecção em diversos locais. Nós já vimos as suas características de proteção e isso permite ele sobreviver em diversos ambientes. Nós já vimos uma de suas características, que é a capacidade de sobreviver na presença ou na ausência de oxigênio. Então, ele vai ser levado para diversos ambientes que tem oxigênio, que não tem oxigênio, e ele vai conseguir se estabelecer lá, né? Então, nós vimos que essas características é o que vai permitir esse micro-organismo se estabelecer ou não. É por isso que fungo, ele causa infecções em diversos locais. Então, aqui a nossa Candida albicans, ela causa infecções em diversos sítios. Ela causa na pele, ela causa em ferida operatória, por exemplo, ela causa pneumonia, ela causa infecção na corrente sanguínea, né? Ela causa infecções em diversos locais. Por quê? Porque ela é altamente capacitada. Ela tem as suas estruturas de sobrevivência, ela não necessita de muito nutriente, como nós vimos. Tendo ou não oxigênio, ela também consegue sobreviver. Então, é um micro-organismo altamente capacitado a sobreviver em diversos locais. Então, esse aqui, a formação de biofilme, é mais um dos fatores de virulência desse micro-organismo. Professor, onde eu posso ver isso na minha análise microbiológica quando eu estiver fazendo? Eu posso ver, por exemplo, quando eu estou cultivando este fungo no meio líquido, por exemplo. Então, eu coloco ele lá no meio líquido. Quando eu for analisar esta cultura, eu vou ver a formação dessa película na superfície, tá? A gente pode até tentar fazer isso para mostrar para vocês essa questão aqui na prática. Então, é lógico, quando eu estou cultivando o fungo, por exemplo, no meio líquido, e eu vejo isso, eu já sei que ele forma biofilme. Então, já é um ponto positivo para que aquilo seja um micro-organismo patogênico, porque uma das características da virulência fúngica é a formação de biofilme. Uma outra característica, mas que não está presente em todos os fungos, então nós vimos que esses fatores de virulência que nós estamos falamos das bactérias e estamos falando aqui dos fungos, eu estou falando geral, né? Estou falando dos principais fatores de virulência. Não significa que eles estão presentes em todos os fungos, né? Muitos deles podem ter um ou dois, muitos deles podem ter mais de um, como nós vimos aqui. No caso da Candida albicans, ela tem mais de um fator de virulência, né? Ela tem adesão, ela sintetiza proteases, ela tem o dimorfismo. Então, só aqui ela já possui 3 características. Mas não significa que todos os fungos possuam todas essas características. Muitos deles possuem apenas algumas. E
No caso da produção de melanina, é apenas alguns grupos fúngicos que sintetizam melanina. E aí, professor, o que tem a ver melanina com virulência fúngica? Tem a ver porque a melanina, ela é uma substância protetora, ela é uma substância antioxidante. Nós, por exemplo, temos melanina no nosso corpo e nós bem sabemos para que serve a melanina no nosso corpo. Para proteger contra a radiação ultravioleta. Né? Por quê? Porque ela é um agente antioxidante. E esses raios ultravioletas, eles são raios oxidantes. E a melanina, ela absorve essa radiação, protegendo assim a nossa pele. Tá? Nós bem sabemos que a questão da melanina é uma questão importantíssima, que vai além da questão do que a gente está falando aqui, que é a virulência. Tem toda uma questão social envolvida nisso, tá certo? Uma questão de preconceito, né, em relação à cor da pele, de quem possui mais melanina e possui menos melanina na pele. E o nome já diz, né? Preconceito. É um conceito que eu emito antes de conhecer aquilo profundamente. A pessoa que tem este preconceito, se soubesse a funcionalidade da melanina, não teria esta ideia. Porque a melanina realmente é extraordinária. Ela protege realmente. Não é à toa que os locais do planeta onde a incidência de radiação solar é maior, o povo tem a pele mais pigmentada por uma produção mais elevada dessa melanina. Com qual objetivo? Proteção. Né? Então, essas pessoas estão realmente muito mais protegidas. Eu saio um pouquinho aqui da questão da nossa disciplina, porque, veja, gente, um curso superior, eu falei isso no início do curso para vocês, ele é muito mais do que preparar indivíduos tecnicamente para realizar uma função. Tem também a funcionalidade de criar agentes críticos da sociedade. Agentes que entenderão o mundo e promoverão mudanças, mesmo que sejam pequenas mudanças, como a gente está fazendo. A gente está tendo uma oportunidade de mudança agora, de entendimento, mesmo que superficial, de uma questão social que está aqui dentro da nossa microbiologia. Voltando para dentro aqui da microbiologia, por que a melanina é considerada um fator de virulência? Porque ela protege o fungo. Então, os fungos que possuem melanina, eles estão muito mais protegidos. Protegidos contra o quê, professor? Contra a radiação ultravioleta, porque nós já acabamos de falar que os fungos também vivem no meio ambiente. Tem radiação aí no meio ambiente? Tem. Então, quem tem melanina o fungo que tem melanina está mais protegido? Tá. No fungo patogênico, que é aquele que causa infecções humanas, a melanina vai ter o seu papel também de proteger esse micro-organismo contra agentes oxidantes. E quais seriam esses agentes oxidantes? Os radicais, né? Os radicais, as espécies reativas de oxigênio que as células do sistema imune usam para destruir micro-organismos. Então, os fungos que possuem melanina, quando entrarem em contato com essa substância oxidante, eles serão protegidos por essa melanina presente. E onde é que esta melanina está presente? Na parede celular do fungo. Né? Olha aqui a estrutura fúngica, os envoltórios fúngicos novamente, ó. Membrana celular, parede celular, né? Contendo a parte de quitina, de beta-glucanas. E aqui dentro da parede celular é que esses grânulos de melanina vão ser depositados. Né? Então, é mais uma proteção. Fungo que tem melanina, que são os fungos demáceos, né? Fungos produtores de melanina, são chamados fungos demáceos. Esses fungos demáceos, eles têm essa melanina que protege ele. Então, imagina aqui a radiação, ó. Entraria aqui, seria absorvido, teria um menor impacto sobre esta célula fúngica. Uma outra característica de fungos que possuem melanina é que eles impedem a entrada de antifúngicos na célula com grande eficiência, porque eles ficam depositados aqui.
Além do que, elas se ligam a essas moléculas de antifúngico, não permitindo a sua entrada na célula fúngica, consequentemente, permitindo a sua sobrevivência. Porque eu acho que nós já comentamos, as moléculas antimicrobianas, né, os antibióticos, os antifúngicos, para eles destruírem este micro-organismo, eles têm que entrar na célula do micro-organismo. Se eles permanecerem do lado de fora, eles não terão função sobre este micro-organismo. Eles precisam entrar no micro-organismo, inibir a síntese de alguma estrutura importante, como, por exemplo, a parede celular, para que leve este micro-organismo à destruição. No caso dos que têm melanina, a entrada desse antimicrobiano vai ser dificultada. E essa dificuldade na entrada, lógico, dá um ponto positivo para esse micro-organismo. É por isso que ele é considerado o quê? Um fator de virulência. E aqui nós temos duas imagens para mostrar esses fungos demáceos, né, fungo produtores de melanina, causando infecção. Aqui é um pulmão, provavelmente um pulmão de camundongo, onde foi feito o experimento. E aí a gente vê, ó, tá vendo esses pontos escurecidos? Esses locais escurecidos é o local onde o fungo está estabelecido, se multiplicando, né? Causando dano tecidual, inclusive, que a gente pode ver essas regiões estão danificadas. Então, aqui ele vai sobreviver com mais facilidade, né? E é lógico que quando ele está causando essa infecção, ele produz melanina em grande quantidade. E vejo que a olho nu nós conseguimos ver, né? Claro, nós não vemos a parede com a melanina sendo depositada, porque isso é uma ultraestrutura. Eu preciso olhar na microscopia de transmissão para poder, ou varredura, para poder visualizar isso daqui. Tá certo? Mas aqui, ó, macroscopicamente, veja, essa região é um fungo. Então, se eu retirasse um fragmento deste tecido e fosse analisar, eu veria provavelmente um fungo demáceo. Aqui é uma infecção em um membro inferior, chamado feoifomicose, que são fungos filamentosos causando infecção. Olha, pela primeira vez a gente está falando de um fungo filamentoso causando um processo infeccioso. Então, ele é inserido no tecido subcutâneo, pode ser por um trauma, né? Furei o pé numa madeira em decomposição onde estava o fungo, e ele acabou sendo levado para o meu tecido subcutâneo. E olha aí, ele se estabelece, está se multiplicando. E olha a repercussão clínica que eu estou vendo aqui. Então, aqui, esses pontos enegrecidos, ampliados aqui, ó, são todos pontos onde esses fungos estão se multiplicando. Se eu fizer um suave, um raspado dessa região e for analisar no microscópio, no caso da feoifomicose, eu vou ver o quê? Hifas, né? Vou ver filamentos enegrecidos, que são os fungos produtores de melanina. Então, quem possui esta característica é mais um micro-organismo capacitado a sobreviver neste ambiente. Por isso, considerado um fator de virulência. E, finalmente, né, lógico, nós não vamos esgotar todas as possibilidades. Professor, o senhor está falando de todos os fatores de virulência dos fungos? Não, há uma diversidade deles. Eu estou falando dos principais aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia, né, desses fatores de virulência e saber por que eles estão presentes em um fungo que a gente considera virulento, patogênico. Uma outra característica é o dimorfismo ou polimorfismo, vocês vão ver esse termo, que é a capacidade do fungo de mudar de forma. Ó. Nós vimos que o fungo tem duas principais formas, né? A forma leveduriforme e a forma filamentosa. Muitos fungos patogênicos, como, por exemplo, a Candida albicans, que é o que a gente vê aqui nessas três imagens, ela tem essa capacidade. Normalmente, ela está presente como levedura. Olha lá a morfologia da nossa levedura novamente. Uma célula grande, ovoide ou leveduriforme e que tem um brotamento. Tá vendo? A gente vê aqui células com brotamento. Esta é a característica da levedura. A Candida albicans, ela é assim.
quando ela está na fase invasiva ou na fase infecciosa, estas leveduras, elas filamentam, como a gente vê aqui, ó, que a gente chama de pseudohifas. Ó. Por que pseudohifas? Porque não é uma hifa verdadeira. Porque as leveduras, elas não desaparecerão. Eu sempre terei, ó, tanto a presença da levedura quanto do filamento. Isso é uma característica de Candida albicans. Então, quando eu pegar uma secreção, vamos lá, tem duas situações que eu preciso avaliar. Para Candida albicans, uma delas é que ela é um fungo que vive no nosso corpo, na nossa mucosa oral, na nossa mucosa genital. Ela vive na forma leveduriforme. Então, se chegar uma secreção vaginal para vocês, vou falar vaginal porque é mais comum nas mulheres, né? De terem as vaginites causada, a candidíase causada aqui pela Candida albicans. Então, se um dia chegar uma secreção vaginal e vocês analisarem e verem somente leveduras, isso significa que o micro-organismo não está invadindo nada. Ele está como um microbiota normal. Você não vai considerar ele como agente patogênico quando ele estiver na forma leveduriforme. Eu sei que ele tem potencial patogênico, mas naquele momento ele não está apresentando esse potencial patogênico. Ele está vivendo ali na superfície da mucosa sem causar problema nenhum. Ele é da microbiota. Agora, quando vocês analisarem uma secreção vaginal e que vocês virem essas leveduras filamentando, isto significa que a Candida albicans ela está na fase invasiva, na fase infectiva. E agora eu posso considerar isso aqui como um agente patogênico. Tá? Então, quando eu tenho leveduras filamentando, isso provavelmente é Candida albicans. Lógico, depende do sítio que eu estou analisando, né? Estou falando aqui de secreção vaginal. Então, eu vejo, ó, presença de leveduras, vamos lá olhar, ó, célula mãe, célula filha. Tem uma levedura solta aqui, ó. Mas eu tenho leveduras que estão agrupadas a filamentos, ó. A partir delas, emerge um filamento, que é aquela germinação que eu falei para vocês. E quando eu vejo isso, eu tenho que pensar que ali é a Candida albicans que está com agente patogênico, apresentando o seu fator de patogênese. Eu tenho que tomar esse cuidado, porque alguns micro-organismos, eles têm essas duas fases, né? Ele pode ser tanto microbiota quanto agente patogênico. Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma questão, porque cada situação é uma situação, como a gente sempre fala nas nossas aulas. A Candida albicans, na secreção vaginal, ela apresenta essas duas características. Levedura, eu considero microbiota. Leveduras filamentandos, que são as pseudohifas, eu considero como agente patogênico. Agora, se eu encontrar uma determinada levedura, a Candida albicans, por exemplo, eu encontrei esta levedura na corrente sanguínea, lá eu vou considerar como agente patogênico. Mas, professor, por que isso? Porque o sangue, ele normalmente é estéril. Porque no sangue não tem microbiota. Porque no sangue não vive a Candida albicans. Então, se eu encontro essa Candida albicans lá, significa que ela foi carreada para aquele local. E se ela está num local ao qual ela não pertence, eu vou considerá-la um agente patogênico, mesmo que ela esteja na forma leveduriforme. Eu tenho que tomar cuidado com essas situações, porque se você aprender somente em relação à secreção vaginal, toda vez que você encontrar uma levedura de Candida albicans em outro sítio, como a corrente sanguínea, por exemplo, você pode, né, você tem a tendência de pensar que aquilo é microbiota. Não, eu considero ela como agente patogênico, mesmo ela apresentando a forma de leveduras. Então, muito cuidado, muita atenção para essa questão. Um outro fungo que tem essa característica, que é o polimorfismo ou dimorfismo, é o Paracoccidioides brasiliense. Olha como é o Paracoccidioides brasiliense. Ele é um filamento, é um fungo filamentoso. Olha aqui, ó. Tá vendo? É um fungo filamentoso. Onde ele vive, professor, vive no ambiente. Quando ele está no meio ambiente, ele está nesta forma filamentosa.
Quando este fungo é inserido no nosso corpo, em um dos sítios infecciosos, né, algum local do nosso corpo, ele acaba mudando para a forma leveduriforme. Tá vendo? Então, no meu corpo, normalmente eu vou encontrar a forma leveduriforme. Só que esta mesma levedura, não. A levedura do Paracoccioide brasiliense é esta, e possui esta característica que nós conversamos ontem. Olha só. É uma levedura grande, arredondada e que tem multibrotamentos. Olha quantas células, olha quantas leveduras filhas ela está produzindo ao mesmo tempo. Quando eu olho uma levedura dessa, uma secreção pulmonar, um lavado broncoalveolar, né? Eu olho para uma levedura dessa forma, na hora vem na minha cabeça, isso aqui provavelmente é Paracoccioides brasiliensis, porque é Paracoccioides que tem a levedura com esta característica peculiar. Ela é diferente aqui, ó, tá vendo? Ela é diferente da levedura da Candida albicans, né? Então não tem como confundir uma com a outra. Eu preciso conhecer, né, vários fungos, várias leveduras, para que quando eu fizer a minha análise eu consiga fazer a identificação. Estou dando apenas 2 exemplos aqui, instigando vocês a procurarem novos fungos, né, patogênicos, que têm esta característica do dimorfismo ou do polimorfismo, que é a capacidade de passar de uma forma para outra. Professor, o contrário é verdadeiro? As leveduras podem tornar-se filamentos? Pode. Tem alguns fungos que as leveduras, em determinado momento, filamentam. Um exemplo disso aqui é a Candida albicans, né? Ó, a levedura filamentando. Tá? Então, o filamento pode transformar-se na levedura e a levedura pode transformar-se no filamento. Isso a gente chama de dimorfismo ou polimorfismo. É uma capacidade especial dos fungos que é considerada um fator de virulência. Vocês poderiam me perguntar o que leva o fungo a mudar de forma? Leva o ambiente que ele é deixado. Então, por exemplo, no Paracoccioides, por que no meio ambiente ele está na forma de levedura? Porque lá eu tenho condições específicas de temperatura, de umidade, de luminosidade, de nutrientes, que permite eu permanecer nesta forma. Quando este filamento sai do ambiente e entra no meu corpo, por exemplo, o meu corpo é um outro ambiente. Eu vou ter novos nutrientes, vou ter um pH diferente, vou ter o sistema imunológico tentando eliminar. Isso é um estímulo para que eu mude de uma forma para outra. Por que eu mudaria para uma outra forma? Para sobreviver. As leveduras, normalmente, elas são muito mais resistentes do que os filamentos. Então, é por isso que, normalmente, nas infecções humanas, como eu falei para vocês, eu encontro, nas infecções fúngicas humanas, normalmente eu encontro ele na fase leveduriforme. Porque a parede é mais espessa, porque quem produz melanina vai produzir em maior quantidade, tá certo? Então, é por essa questão que eles mudam de forma, para se adaptar. Então, ele sente o ambiente, ó. Eu estou no meio ambiente, eu sinto aquele ambiente, né? O micro-organismo tem a sua forma de sentir o ambiente, o pH, a quantidade de nutrientes. Quando eu mudo de ambiente, esse ambiente mudou, os estímulos mudam. E esses estímulos que vão fazer com que eu ative essas características de virulência que eu possuo. Como, por exemplo, o polimorfismo. E aí, a gente encerra essa parte aqui do fungo. A gente só vai conversar um pouquinho aqui mais, 2 slides, para mostrar para vocês como é que eu trabalho isto aqui dentro da minha análise. Porque nós vimos, quando chega uma amostra, eu analiso macroscopicamente, microscopicamente, e nós vimos lá nas bactérias que, microscopicamente, eu tenho 2 formas de fazer isso. Exame a fresco, ou eu utilizo a coloração de Gram para poder visualizar as bactérias com mais facilidade. Aqui para os fungos, qual é a coloração que eu utilizo lá na microscopia? Também não é novidade, porque nós já chegamos a comentar, já chegamos a trabalhar essas questões. O fungo, né, para os fungos,
eu uso, dos que eu uso, o azul de metileno. Então, esta imagem aqui é uma imagem de um esfregaço fúngico que foi corado com azul de metileno. Onde eu vejo o fungo na forma leveduriforme. Né? Então, vamos lá, ó, as minhas leveduras. Mas, professor, isso está muito redondo. Opa, tem uma mais oblonga aqui, ovoide. Professor, mas eu ainda estou em dúvida se isso realmente é levedura. Olha com o núcleo aqui que eu vejo, tá vendo? Vejo o núcleo. Vamos procurar uma característica aqui nesse esfregaço, nessa microscopia da levedura, que é a gemulação ou brotamento. Olha aqui, ó, tem uma célula mãe gerando uma célula filha, que é uma característica peculiar. Outra célula mãe, ó, então tem o brotamento. Então aqui eu não tenho dúvida que isto aqui é um fungo apresentando a morfologia leveduriforme. E a coloração que eu utilizei aqui é o azul de metileno. Uma outra coloração que a gente utiliza é a tinta nanquim, que a gente vê aqui nesta segunda imagem. Para qual fungo eu utilizo a tinta nanquim? Principalmente para Cryptococcus neoformas, que tem a parede muito espessa. Então, vamos imaginar que isso aqui, nesta lâmina, é um LCR. Né, um líquido cefalorraquidiano, que foi solicitado uma análise microbiológica, que tinha uma suspeita de uma meningite, e quando você faz o esfregaço na lâmina, veja só, eu já penso, a amostra veio do sistema nervoso central. No sistema nervoso central, uma das infecções que é acometida é a meningite. Aí eu já penso, a meningite ela pode ser tanto bacteriana quanto fúngica. Né? São os dois principais. As mais perigosas são as bacterianas, depois vem as fúngicas, depois as virais. Né? São nessa escala aí de gravidade, vamos dizer assim. É lógico que eu faria bactéria, né? Uma coloração de Gram. Mas eu poderia fazer, se eu suspeitasse de fungo, fazer a coloração com a tinta nanquim. A tinta nanquim, ou tinta da China, é essa tinta de tinteiro, de caneta mesmo, adaptada, né? Que a gente utiliza para fazer a coloração para fungo, quando eu suspeito de Cryptococcus. Aí eu vou pegar uma alíquota desse LCR, vou fazer esfregaço numa lâmina, vou corar com a tinta nanquim, e olha como fica. A tinta nanquim, ela é escura, ela fica impregnada em toda a minha lâmina, só que ela não penetra na parede celular do Cryptococcus, ó. É por isso que fica este halo em volta da levedura. A levedura é esta região central aqui, tá vendo? E toda essa região, este halo que eu vejo aqui, é a parede celular do Cryptococcus. Olha o quanto ela é espessa. Mas vamos ver se todas as leveduras estão espessas? Não, né? Algumas não têm a parede tão espessa, ou seja, ainda não desenvolveram essa parede. Mas a maioria dessas leveduras, ó, elas estão apresentando o quê? Ó? Uma parede extremamente espessa. Então, a tinta nanquim, ela não entra nessa parede, acaba formando esse halo aqui em volta da levedura. Tudo isso aqui é a espessura da parede. Você vê que ela é muito espessa, e aí, lógico, quando eu vejo uma imagem dessa aqui, eu logo imagino que seja o Cryptococcus neoformes. Lógico que com a microscopia não é suficiente, né? Eu preciso dar continuidade à minha análise para confirmar. Mas no caso do LCR, eu vou logo emitir um laudo parcial dizendo, olha, no LCR que você me enviou, tem leveduras sugestivas de Cryptococcus neoformes, para que já seja iniciado um tratamento lá nesse meu cliente, e aí eu vou dar continuidade à minha análise, como nós já falamos. Tá certo? Então, essas aqui são duas possibilidades de coloração para fungos. O azul de metileno e a tinta nanquim. A outra coloração é o azul de metileno, o lactofenol azul de algodão. Eles são usados também. E aí não tem diferença, né? Esses corantes, eles vão impregnar tanto nas leveduras quanto nos filamentos, tá certo? Então não tem diferença
ele vai impregnar, porque ele impregna na parede. E a parede do fungo, como nós vimos, independente se é levedura ou se é filamento, ela possui a mesma característica. É uma parede composta por quitina, por beta-glucanas e manoproteínas. Tá certo? Então, por isso que tanto o azul de metileno quanto o lactofenol azul de algodão vão corar tanto a levedura quanto o filamento. Aqui é um esfregaço. É um esfregaço de uma secreção vaginal, onde eu vejo a presença de leveduras, né? E a presença de filamentos, ó, leveduras filamentando, presença de filamentos, presença de leveduras soltas, ó. Então, eu tenho aqui tanto o filamento quanto a levedura, né? Da Candida albicans, aqui no caso, como nós vimos. Aqui, ó, é a estrutura de um outro fungo chamado Sporotrix skenk, que também cora, né? Cora essas estruturas reprodutivas, cora os filamentos, tá certo? Então, são esses corantes que a gente utiliza aqui para os fungos. E para a gente encerrar a aula, eu gostaria de perguntar para vocês, olhando para essa imagem, eu gostaria que vocês me dissessem se esta Candida albicans que eu estou vendo aqui, ela está como agente patogênico ou como microbiota? Eu gostaria da participação de vocês, por favor. Vamos lá? Alguém? Senão eu vou chamar. Janaína, cadê a Janaína? Tá me ouvindo, Janaína? Eduardo, Samuel, Isaac, vamos lá, pessoal, vamos participar, porque senão eu vou falar, vai ficar aqui para vocês uma coisa solta. E a ideia da aula, né, é que vocês perguntem, que vocês tirem dúvidas, porque elas surgirão, tá? Elas surgirão, e é melhor que surja aqui nas nossas aulas, em nossa aula prática, do que no teu dia de trabalho, e aí você não vai ter para quem perguntar, porque você é o profissional que está analisando a amostra. Vamos lá, pessoal, alguém? Vai, vou dizer que é patogênico. Por quê? Vou voltar aqui para a imagem. Por que você acha que aqui ela está na fase patogênica? Sem medo de errar, tá, pessoal? A gente está aqui realmente para construir conhecimento. Ou então, diga, não sei, né? Esse insight é vocês que terão que ter. Eu só estou criando situações para que vocês consigam enxergar, dentro do que a gente está conversando aqui, o que vai se apresentar no dia a dia de análise. Aqui eu tenho ela na fase invasiva, infecciosa. Por quê? Porque além das leveduras, eu tenho filamento, né? E o filamento é uma característica, né? Que é o dimorfismo. Ela usa para invadir mais tecidos. Se tivesse só leveduras aqui, aí eu diria que ela estaria como microbiota. Mas quando eu vejo as leveduras associadas a filamentos, eu digo que ela está na fase infecciosa. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu só gostaria que vocês me dessem um feedback em relação ao link que eu estou postando lá na plataforma, se vocês estão tendo acesso, tá? Estão conseguindo acessar. Então, a nossa aula de ontem eu já postei lá. Eu vou postar daqui a pouco, uns 10 minutos, essa aula novamente lá. Eu queria que vocês tentassem acessar essa aula para ver se tem acesso, para que a gente vá contornando essas questões, esses problemas aí, e não deixar para a última hora, porque senão depois fica difícil de consertar quando já tiver muitas aulas acumuladas. Tá certo, pessoal?
Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês, tá? E na próxima semana, a gente se encontra novamente na quarta-feira e aí decide a nossa vida da próxima quinta-feira, tá certo? Então, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, na verdade, né? Professor? Muito obrigado. Oi? Essas leveduras posteriormente vão se tornar filamentosas? Todas Não elas? entendi. Na primeira imagem. Essa imagem aqui? Sim, no caso, as leveduras que estão presentes aí, posteriormente vão todas se tornar filamentosas? Só se ela for invadir, né? Então, se esta levedura for de Candida albicans e ela quiser invadir tecido, ela, na verdade não é querer, né? Se ela tiver a oportunidade, ela vai filamentar para invadir tecido, né? Então, é por isso que lá na candidíase, quando ela começa a invadir tecido, ela começa a apresentar os sinais clínicos, que é prurido, coceira, vermelhidão, secreção esbranquiçada. Tudo isto é característico de quem? Do micro-organismo se multiplicando. Então, nesse momento, se eu tirar uma secreção, provavelmente eu vou ver grande quantidade de leveduras filamentando. E essa vermelhidão, essa coceira vem de quem? Dessas hifas invadindo o tecido da mucosa vaginal, né? Então, para que ela quer invadir? Para ir para outros ambientes, né? Procurar outros locais. Então, quando ela tiver a oportunidade, é por isso que ela é chamada de agente oportunista. E aí, o que levaria a essa oportunidade? Por exemplo, diminuição do pH vaginal, uma higiene excessiva da região vaginal, porque eu retiraria micro-organismo que compete com a levedura lá, e aí ela teria uma região só para ela, né? Então, essas seriam as oportunidades. Então, quando eu vejo assim desta forma, é microbiota normal, mas quando ela tiver a oportunidade, ela vai invadir, tá? Então, ela se apresentaria aqui filamentando, como a gente vê aqui nessa segunda imagem. Lógico que aqui eu estou mostrando uma pequena região, mas se eu percorrer a lâmina, eu vou ver isso aqui cheio dessas leveduras filamentando. Ok? Professor, posso só tirar uma dúvida? Pode, deve. Pode Que eu queria que a senhora me falasse qual era a principal diferença de ínfas para pseudoínfas. IFA para pseudoífa. O nome diz aqui, ó, pseudoífas é porque não são, vamos dizer assim, hifas verdadeiras, né? Hifas isoladas que formarão um micélio. Então, as pseudoífas são aquelas realmente que eu tenho um filamento, mas elas estão agrupadas com leveduras, como a gente vê aqui, ó. Então, é como se não fosse hifas verdadeiras, né? Como se fosse um prolongamento da levedura, tá? Então, os fungos que ficam associados à levedura, eu tenho o que a gente chama de pseudoífas, ou hifas falsas, tá? Mas entendo que é um filamento, tá? As hifas verdadeiras seriam essas aqui, ó. Eu não tenho leveduras associadas, eu tenho só filamentos, ó. Então, essas seriam as hifas verdadeiras e essas seriam as pseudoífas, né? Elas sempre vão estar associadas com as leveduras da qual elas são originadas, né? Como a gente vê, é a partir da levedura, ó, que sai o filamento, tá certo? Então, essa seria a principal diferença. Certo? Mais alguma pergunta? Professor? Diga. O senhor poderia repetir só os mecanismos de sobrevivência dos fungos patogênicos? Olha, nós falamos desses principais fatores de virulência, né? Então, esses principais fatores de virulência, eles são peculiares a diversos fungos patogênicos. Então, como eu falei, alguns vão possuir, outros não. Então, como nós vimos aqui, todos esses fatores, eles são considerados fatores de virulência. A síntese de protease, que ele usa para degradar tecido, a formação de biofilme que ele utiliza para manter a sobrevivência da colônia, né, do grupo de indivíduos,
A produção de melanina, que alguns fungos fazem, que protege ele contra agentes oxidantes, como radiação, ação de agentes oxidantes do sistema imunológico, protege eles contra a ação de antifúngicos, né? Outra característica, a capacidade de mudar de forma, como nós vimos aqui. Então, essas características que nós conversamos, todas elas capacitam a sobrevivência do fungo. Então, significa que isso é considerado um fator de virulência. Tudo aquilo que capacita a sobrevivência, uma estrutura ou uma substância produzida pelo fungo, sintetizada pelo fungo, que propicia a sua sobrevivência, é considerado um fator de virulência. Assim como nós vimos lá na bactéria, que um simples flagelo que permite a bactéria se movimentar de um ambiente para outro é considerado um fator de virulência. Mas como nós conversamos, eu falei de forma geral, nem todos possuem todas essas características. Alguns possuem 3, outros possuem 4, e nem se esgota aqui, né? Eu falei das principais para vocês, tá? Então, tudo aquilo que propicia a sobrevivência do fungo é considerado um fator de virulência, tá? Mais Ok, alguma professor. coisa? Oi, pode falar. Não, só disse ok, professor. Tá certo. Então, qualquer dúvida, a gente vai se comunicando, anotem, pode perguntar no início da próxima aula, que não é interessante, tá, pessoal? Queria deixar claro para vocês, não é interessante eu ficar aqui gravando, falando a aula e vocês não participarem, porque vocês são o objeto deste trabalho, né? É em vocês que a semente será plantada e germinará como bons profissionais, como eu falei para vocês. Porque senão, eu gravaria a aula, postaria e vocês assistiriam a qualquer momento. O importante da gente estar aqui ao vivo, né, trabalhando aqui, mesmo que seja à distância, é essa comunicação, é esse intercâmbio. Porque senão eu vou falar, não sei se vocês estão aprendendo, então tem que ter o feedback de vocês, e isso é importante. Eu digo para vocês, eu já fui aluno, já vivi toda a carreira acadêmica. O aluno que se destaca é o curioso, é o que busca, é o que pergunta, é este que se tornará um excelente profissional e que terá menos dificuldade no seu ambiente de trabalho. Tá certo, pessoal? Então, se não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje é isso. Então, eu agradeço a presença de vocês e até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia, professor.